Na busca pelo sucesso e vitórias na nossa vida, muitas vezes nós nos deparamos com contratempos e fracassos. Esses momentos podem testar a nossa fé, testam a nossa determinação. No entanto, nós não podemos desanimar, porque Deus é sempre capaz de fazer o impossível. Ele pode realizar muito além do que podemos imaginar. Vivendo o impossível, do fracasso à vitória. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá, que alegria imensa ter você com a gente nesse momento. Estamos hoje na terceira parte da série Vivendo o Impossível, através de lindas experiências, histórias bíblicas que nos ensinam muitas lições de como podemos viver o impossível. E nesse momento, eu convido você para juntamente comigo focar nossa atenção em um dos outros grandes milagres realizados por Jesus Cristo, que está relatado aqui nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E para começar, a pergunta é simples. Quem de nós nunca fracassou? E então, já se sentiu desencorajado, abatido, sem forças para continuar? Problemas, quem sabe, no trabalho, tentando completar aquele projeto, atingir aquela meta que parece impossível de ser alcançada? Já se sentiu cansado após colocar o seu coração em algo que, de repente, parece que foi tudo em vão? Se essa é a sua situação, eu fico muito feliz por você estar conectado com a gente nesse momento. E meu sincero desejo é que Deus fale de uma maneira muito especial ao seu coração. E me permita aqui contar um pouquinho do contexto da história de hoje. Esse foi um dos primeiros milagres de Jesus Cristo. O primeiro foi a transformação de água em vinho, um casamento que aconteceu numa pequena cidade chamada Caná. Jesus ainda estava pela mesma região ali ao redor do Mar da Galileia. E neste momento ele estava se preparando para convidar alguns homens, que seriam seus primeiros discípulos, para segui-lo. Em realidade, 4 dos 12 eram pescadores. Pedro e André eram irmãos e Tiago e João também eram irmãos. E eles dependiam da pesca para a sua sobrevivência. Só que naquele dia em particular as coisas não iam nada bem para eles. Passaram a noite inteira no lago pescando, sem pecar sequer um peixinho. E após mais de 10 horas de árduo trabalho, o resultado? Fracasso total. Não pegaram coisa alguma. Fizeram ali o seu melhor, com conhecimento, a experiência que tinham de pescadores, mas sem sucesso. Em outras palavras, aquela pescaria foi um fracasso total. Agora, na manhã do outro dia, lá estavam eles na praia, lavando as suas redes, cansados, desencorajados, tristes, abatidos, vergonha, quem sabe, com os cestos de peixe ali e consequentemente, os bolsos totalmente vazios. Nesse momento, Jesus aparece ali cercado de muitas pessoas que já haviam sido despertadas por algo que não conseguiam plenamente explicar sobre aquele jovem galileu. Com o resultado, uma multidão de pessoas seguia aquele rabi, um estranho rabi. Você consegue visualizar a cena comigo? Nesse momento, Cristo vê os barcos desses 4 pescadores cansados, desanimados, ali pela noite fracassada de pesca, e ele se aproxima e pede: será que vocês podiam me levar um pouquinho para dentro do lago, dentro do seu barco? E Simão Pedro, bondosamente, ele atende ali o convite que Jesus faz, o pedido, né? E Jesus se assenta no barco e começa à distância a ensinar a multidão, que ficou ali a uma certa distância na praia. Mas naquele momento, aqueles 4 pescadores começariam a viver a maior aventura da vida deles. Algo que eles não podiam sequer imaginar. E para isso Jesus estava pronto para realizar um milagre que eles, sem dúvida alguma, jamais se esqueceriam. O relato diz o seguinte: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Você já sentiu assim?
no trabalho, na escola, em casa. Você se esforçou, tentou fazer o seu melhor, deu de si por completo, mas aparentemente tudo foi em vão. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. É aquele projeto no trabalho que não é aceito. Aquele exame na faculdade que a nota não foi suficiente. É aquela tentativa de um relacionamento, mas no final nada mais aconteceu do que rejeição. Você já se sentiu assim? Essa é a realidade da vida humana. Afinal, o que fazer quando a gente almeja algo e simplesmente a gente não consegue? Quando não alcançamos o nosso sonho? E nessa história nós vemos o poder de Cristo em transformar situações de fracasso em vitória. Através de 4 passos cruciais na atitude dos discípulos para que Jesus pudesse fazer um milagre entre eles. Do fracasso à vitória. O primeiro passo, permita que Deus tenha total acesso à sua vida. Esse é o primeiro passo. Passo da entrega. Se você deseja ver o milagre de Deus, dê a Ele entrada incondicional à sua vida. Ouça mais uma vez. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Esse é o ponto de partida, simples. Você precisa ter Jesus no seu barco. Se você espera uma mudança na sua vida, do fracasso à vitória, Ele, Cristo, precisa ter acesso irrestrito ao seu barco, à sua vida. Mas não se esqueça de um detalhe importante aqui. O que mudou naquela circunstância? Era o mesmo lago, o mesmo barco, as mesmas redes, os mesmos pescadores, o mesmo clima. A única diferença, a única coisa que mudou, além do que agora era dia e muito mais difícil pescar com rede por causa da luz do sol, a única coisa que mudou era que Jesus agora estava no barco. E eu pergunto para você, você acha que isso faz alguma diferença? Sem dúvida alguma. Agora Jesus Cristo estava ao lado deles. Eles não precisavam mais pescar sozinhos. Não precisavam mais viver angustiados pelo fracasso. Mas afinal, o que esse barco representava para aqueles pescadores? Era o ganha-pão deles. Seu sustento diário, sua vida profissional. E será que a gente poderia aplicar esse mesmo princípio à nossa vida? Eu acho que sim. Mais uma vez eu pergunto para você, qual é o seu barco? Qual é o seu ganha-pão? De onde vem o seu sustento diário? Qual é a sua vida profissional? Para Pedro e os demais quase discípulos, era aquele barco. E o que ele fez? Ele entrega seu ganha-pão para Jesus. Ele permitir que Cristo tenha acesso ao seu trabalho significa dizer para ele, Senhor, eu dedico a minha vida profissional a Ti de maneira completa. Quando Pedro fez isso, ele foi abençoado de maneira extraordinária por Jesus. O problema é que muitos pensam, quando eu receber a bênção de Deus no meu trabalho, então eu vou entregar a Ele parte do meu sucesso. Errado. Você entrega o seu trabalho completamente a Ele e o sucesso vem quando e da maneira que Ele desejar. Ora então a Deus dessa forma, Senhor, usa o meu trabalho como o Senhor deseja. Faça da minha vida profissional um lugar em que as pessoas possam ver e sentir Tua presença a me guiar. Mas quem sabe alguns de vocês podem estar dizendo agora, pastor, nem trabalho eu tenho. Estou desempregado há semanas ou meses. Não tem problema, o princípio é o mesmo. Mas como? Dedica o seu desemprego a Deus. Senhor, eu estou desempregado. Mas eu continuo procurando o melhor para mim e para minha família. Senhor, eu dedico o emprego que o Senhor vai me dar para a honra e glória do Teu nome. E desde já lhe dou entrada incondicional à minha nova oportunidade de sustento. E nunca se esqueça do que vem primeiro. Pedro permite que Jesus utilizasse ali o seu emprego e depois ele foi abençoado. E essa é a lição ensinada por Jesus no momento em que ele apresentou os seus princípios, os princípios do reino. Ele afirmou o seguinte, portanto não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? E onde é que vamos arranjar roupas? Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas estas coisas. Que vem em primeiro, não segundo, nem terceiro, quarto. O que vem em primeiro lugar? O reino de Deus. Nós precisamos aprender a colocar ordem de prioridades na nossa vida. Quem sabe, muitos hoje se indagam, eu não consigo avançar na minha vida profissional. Eu vivo pulando de emprego em emprego. Outros dizem, eu estou desempregado há tempo. Eu não encontro lugar para realizar o meu sonho.
que eu posso fazer? Coloque Deus em primeiro lugar. Dedique seu barco a Ele. Só que para superar situações de fracasso em direção à vitória, a gente encontra também um segundo passo na experiência de Pedro e dos demais discípulos. Reconheça que os seus esforços não são suficientes. Você percebeu bem a resposta de Pedro a Jesus? Ouça mais uma vez. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Esse é o segundo passo. Admita que aquilo que você faz sozinho não é o suficiente. Imagine como foi difícil para Pedro agir assim. Ele era um pescador profissional. Praticamente vivia dentro de um barco. Ele não pescava por hobby. Mesmo assim, uma noite inteira de esforço, não pegou coisa alguma. Esse é o passo da humildade. O passo de admitir que nós somos incompletos, que sempre nos falta algo. Só que isso não é fácil para muitos de nós dizer. A verdade é que muitas vezes nós tentamos o nosso melhor, mas que não se esqueça que o nosso melhor, muitas vezes, não é o suficiente. Existem muitas situações na nossa vida que nós simplesmente perdemos o controle. Nossa família, a situação econômica, doenças, a velhice. Trabalhamos firmes, mas parece que é em vão. O que a gente faz então? Reconheça sinceramente qual é a sua situação. E por sinal, sua situação muda com o tempo. Mas será que nós estamos realmente vendo o que está acontecendo? Reconhecer os nossos problemas não é algo tão simples. Já disse, exige humildade, que nada mais é do que admitir diante de Deus quais são as suas dificuldades. Mas por que isso é tão difícil para nós? Há pelo menos duas grandes barreiras nesse aspecto. Primeiro é o orgulho. Nós não queremos que as pessoas conheçam realmente quais são os nossos problemas. Nosso orgulho nos impede de ver qual é a nossa real situação. A Bíblia afirma que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho nos leva sempre a querer mostrar o que temos, quem sabe, o controle da situação nas nossas mãos. De que nós sabemos o que vamos fazer. A gente imagina que nós temos condições de dirigir cada situação de acordo com aquilo que a gente quer. Mas há ainda uma outra barreira que inibe uma experiência de confissão a Deus, que é o medo. E esse é muito provavelmente o nosso maior problema. Esse foi o primeiro sentimento que veio ao coração humano após a entrada do pecado no nosso planeta. Quando Deus procurou nossos primeiros pais, Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque eu estava nu, por isso me escondi. O medo nos afasta de Deus. O medo faz com que nós nos escondamos dele. O mesmo acontece nos relacionamentos com as pessoas que vivem ao nosso redor. A gente tem receio do que as pessoas vão pensar se souberem sobre as nossas dificuldades, se souberem quais são os nossos problemas. Mas será que tem solução para esse medo? Claro que sim, a Bíblia afirma que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Somente no perfeito amor de Deus nós podemos superar esse obstáculo. Independentemente da causa, nós precisamos, queridos, vencer essas barreiras, assim admitindo a nossa real situação. Assim nós estaremos prontos para dar o próximo passo em direção à vitória. Faça tudo aquilo que Deus ordenar. Esse é o passo da obediência. Isso significa viver de acordo com os parâmetros de vida estabelecidos por Deus e não por você ou por mim, por nós mesmos. Isso significa andar de acordo com os mandamentos de Deus e não pelos sentimentos do nosso coração. Para isso nós precisamos estar prontos para fazer aquilo que Deus pede de nós, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando não é lógico, mesmo quando parece tolo ou ultrapassado, a menos aos nossos olhos. Jesus disse para Pedro e disse para os demais pescadores que deveriam ir para uma parte mais funda do mar da Galileia e lá lançar as redes. Como foi mesmo a resposta de Pedro? Senhor, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos tentar novamente. Em outras palavras, é como se Pedro tivesse dito: Jesus, o negócio é o seguinte, a gente passou a noite inteira dentro desse barco jogando a rede na água e nadinha, zero, nada, nothing. Não pegamos coisa alguma. A melhor coisa que nós podemos fazer é ir para casa e descansar. Mas como você está insistindo? E só porque você é você, tudo bem. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando.
esse passo é crucial para o milagre. Se o Senhor diz assim, não porque é popular, não porque seja o que eu acho que é o melhor, não porque eu acho se faz ou não sentido, mas se o Senhor diz assim, eu vou fazer. Perceba que Pedro não fica argumentando, Jesus, eu sou pescador, Jesus. Você é carpinteiro, não é verdade? Jesus, desculpa, mas o que o senhor entende de peixe? Essa é minha vida. Eu pesco desde garotinho. E hoje não dá certo. Já passamos a noite inteira tentando, agora é dia, esquece. E outra coisa importante aqui. Pedro não demora para agir. Faz o que Jesus diz e faz na hora. Ele não dá ouvido aos seus sentimentos. Ele não age segundo o seu cansaço. Ele não faz aquilo que aparentemente é a melhor coisa a fazer naquele momento, que era desistir e voltar para casa. Não. Porque o Senhor está dizendo assim, eu vou fazer. E você, hein? Como é que você age quando confrontado com aquilo que Deus orienta para a sua vida? Quando Deus te orienta sobre o relacionamento que você está desenvolvendo. Quando Deus te orienta em relação ao seu trabalho. Quando Deus te orienta em relação à fidelidade que você precisa ter com Ele. A obediência, querido, sempre traz consequências. E quem sempre sai perdendo é você mesmo, quando você toma um caminho contrário. É interessante notar nesse texto que aquilo que Jesus ordena indica quando, onde e como. Perceba, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, agora saiam para o fundo e lancem as redes que vocês vão pegar muitos peixes. Agora saiam. Quando? Agindo quando Ele quer, correndo os riscos. Para mais fundo, onde? Vivendo onde Ele quer ter fé. E lancem as redes. Como? Fazendo o que Ele quer. Confiança nele. Em relação àquilo que Deus espera de nós, Ele nunca nos deixa, queridos, no escuro, sem saber o que fazer. Seus mandamentos, aquilo que nós encontramos em sua palavra, seus ensinamentos são muito claros. Será que você enxerga o que Deus deseja para a sua vida? E, por sinal, se você deseja entender o plano de Deus para a sua vida, me permita compartilhar com você a edição da Revista Esperança, A Procura da Verdade. Foi preparada justamente para você e sua família tirar suas dúvidas em relação a quem é Deus, qual é o propósito, o sonho que Ele tem para você, para a sua família. Por isso, não perca essa oportunidade. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 1298-244-4449 e peça o seu exemplar da Revista Esperança, A Procura da Verdade. E vai ser uma alegria enviar de maneira gratuita essa maravilhosa revista para o endereço da sua preferência. O que você está esperando? Envie uma mensagem agora para a gente. Repito, 1298-244-4449. Queridos, fazendo aquilo que Ele espera de nós. E se você me permite, eu gostaria de mencionar mais uma coisa importante aqui. Perceba que Jesus diz para aqueles homens, vá às águas mais profundas. Muitos vivem sua vida no rasinho. O que isso significa? Uma vida superficial. Porque assim é sempre mais fácil. Não tem onda. Não é arriscado. É viver na zona de conforto. Só que a ordem é vá mais fundo. Queridos, Deus permite situações em nossa vida para nos incentivar a ir para uma experiência mais profunda com Ele. O grande segredo é aprender a crescer, a confiar, a depender mais de Deus em cada circunstância da nossa vida. E, finalmente, o quarto e último passo é espere pela intervenção divina. Esse é o passo da fé. Essa é a experiência da confiança. Pense comigo. Se Deus diz para você ir pescar, sobe no barco, mostra onde jogar a rede. Como é que você acha que será essa pescaria? Você acha que quando Deus está ordenando algumas coisas para você acha que vai ser só um banho na rede? Claro que não.
Esse é o momento da expectativa. Algo especial vai acontecer. Se você tem Deus ao seu lado e faz aquilo que Ele ordena, tenha uma convicção: a vitória é certa. A Bíblia afirma: aquele que os chama é fiel. Nós não temos nada a temer, porque nós cremos naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E além disso, aquele que em vós começou a obra, a aperfeiçoará até o fim. Você escutou? Aquele que começa, ele termina. Deus sempre atua na vida daqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Eu repito, Deus sempre atua na vida daqueles que vivem de acordo com a sua vontade. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro e com os seus parceiros de pescaria. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram encher os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Receberam mais bênçãos do que aquilo que podiam sequer um dia imaginar. Eram tantos peixes que o barco começou a afundar. Isso é extraordinário, queridos. Deus está hoje procurando pessoas para derramar suas bênçãos. Ele deseja fazer com que o seu barco fique repleto de peixes. Mas, por favor, não fique aqui imaginando que as bênçãos de Deus serão sempre bens materiais. Alguns pensam assim, que receber uma bênção de Deus é um bem material, é um bem financeiro. Seguir a Deus não significa que o seu barco vai ficar cheio de dinheiro. Infelizmente, muito do que se ouve por aí, e tem gente que fica dizendo que seguir a Deus significa uma vida de prosperidade financeira. Que quando você seguir a Deus, você vai se dar bem financeiramente. Só que isso, queridos, isso não é bíblico. Se assim fosse, os discípulos de Jesus teriam se tornado bilionários e teriam tido uma vida tranquila de aposentadoria. Mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, em virtude da fé que tiveram em Cristo, todos foram perseguidos. E com exceção de um deles, João, todos foram mortos por sua obediência a Deus. Milhares de seguidores de Cristo no passado, hoje e no futuro, passam e passarão por provações. Mas a promessa final de Deus é essa: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Isso não significa necessariamente que todos precisamos morrer por nossa fé, mas significa que nós precisamos ter a atitude de que, se fosse necessário, estaríamos prontos para encarar qualquer dificuldade por amor a Deus. Antes de ser morto por seu amor por Deus e a vontade que Deus tinha à sua vida, o grande apóstolo Paulo, ele escreveu, ouça com atenção: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O segredo, queridos, é sempre aguardar em fé pela intervenção divina. Quando, como e onde Ele desejar na sua vida. A manhã daquele dia foi marcante para a vida de Pedro e para os seus 3 companheiros. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Esse milagre foi um momento de transformação na vida daqueles 4 homens. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Vocês percebem? Isso apenas confirma o que eu disse há pouco. Esse milagre, queridos,
Não é sobre dinheiro. Esse milagre é sobre pessoas. O que Cristo fez não é centrado em bens materiais. Foi centrado no propósito de Deus para a vida daqueles homens. E os milagres que Ele tem separado para você se centram nos propósitos que Ele tem para mim e para a sua existência. Não é sobre como guardar um monte de peixe no seu freezer. Quando Ele faz um milagre na sua vida, esse milagre vai ao redor do reino de Deus para a sua existência. Deus estava naquele momento chamando aqueles 4 homens para uma vida de inteira dedicação a Ele. Jesus realizou um milagre naquele momento de pesca para poder mostrar a eles, de agora em diante, eles os ensinaria a como mudar o mundo. Eles os ensinaria a como ser úteis e usados por Deus para mudar as perspectivas e o futuro de milhões e milhões de outros seres humanos. E o que aconteceu em seguida? Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles deixaram tudo. Barco, rede e o que é mais extraordinário, um milagre, todos os peixes para trás. Eles ficaram pensando, que beleza, temos agora o suficiente para a nossa aposentadoria. O que fazem? Deixam tudo para trás. E daquele exato momento em diante começam a seguir Jesus Cristo. E por que isso? Porque eles se interessaram muito mais por aquele que realizou o milagre do que o milagre em si mesmo. E você? O que você mais deseja? A bênção? O milagre? Ou aquele que pode fazer qualquer coisa na sua vida? A bênção, o milagre, não pode ser o foco da nossa vida. A nossa atenção, nosso coração, precisa estar naquele que é a fonte de bênçãos, a fonte do milagre, Jesus Cristo. E não se preocupe, parece loucura o que eu vou dizer, mas você não pode deixar a maior pescaria da sua vida para trás. Você não pode deixar de ter bens materiais como o foco da sua vida, por uma única e simples razão. Você está ao lado da fonte de bênçãos, a fonte dos milagres. Você consegue enxergar? Quando eu sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque a graça de Deus é suficiente para todos os nossos problemas. É tudo o que realmente precisamos. Deus está, quem sabe, hoje chamando alguns de vocês para deixar as redes, o barco, os peixes para trás e segui-lo. E talvez hoje, pela primeira vez na sua vida, você está entendendo que quando você buscar viver o impossível, na verdade o que você mais precisa não é um milagre, e sim daquele que pode realizar um milagre. Qualquer milagre, a qualquer momento. Só que a grande questão aqui é deixar aquilo que ainda o prende a esse mundo e decidir seguir o único que pode fazer tudo. Como, quando e onde Ele desejar. Faça a sua parte e espere com fé naquele, o único que faz o milagre acontecer. Deus eterno, Senhor, que Tu possa de uma maneira muito especial nesse momento a esse teu filho e essa tua filha que nesse momento escuta essa mensagem. Entender que o que mais necessita não é um milagre, é aquele que pode fazer um milagre. E isso suplico, bom Deus, mostra-se a eles. Em nome e pelo Teu amor te suplico. Amém, Senhor. Amém.